vou falar uma revelação que Deus me deu domingo de manhã, e eu ia ocultá-la, mas o Espírito de Deus me autorizou a falar. Domingo pela manhã, Deus me deu duas visões, que todos nós temos que ficar atentos com ela. A primeira, uma raposa grande, passava da minha frente. Raposa grande e uma pequena bomba estourando. Escute bem, com Deus não se brinca. Claramente o Senhor me revelou isso domingo pela manhã. Alguma raposa no campo espiritual vai tentar bagunçar este ministério, mas Deus vai jogar por terra. E a bomba o Senhor vai impedir de estourar aqui. Que estoure em outro lugar, menos aqui dentro. As palmas para o Senhor. Bomba no campo espiritual significa escândalo. Ai por quem vier. Jesus disse, ai por quem vem. É melhor pegar uma corda e se tirar no meio do mar do que fazer um dos pequeninos escandalizarem. Uma bomba e uma raposa. Pode ser duas pessoas ou pode ser uma. Raposa gosta de quê? O que ela gosta? O que a raposa faz? Quando ela vai no galinheiro, ela faz o quê? Faz um arraso, rouba, come ovos, destrói. Então Deus já me deu uma dica já, tem uma raposa no nosso meio. Segundo, a bomba vai estourar, mas que não seja aqui dentro. Amém, queridos? Estou trazendo a revelação para vocês, que quando mostrar a cara dessa situação, vocês vão saber que Deus revelou. As palmas para Ele. Amém? 1 Coríntios 16, 13. Tem algumas situações que nós temos que colocar em prática em nossas vidas. Primeiro diz no versículo 13, vigiai, vírgula, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vamos repetir todos juntos? Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. As palmas para o Senhor nesta noite. Podeis sentar, queridos. Um tempo atrás, o Espírito Santo me incomodou para que ungisse o altar do Senhor. Aí na época ficou eu e o João, na época nós ungimos aqui, pela manhã, quando todos tinham saído. E o Espírito Santo falou, com 30 dias, vou tirar o Acã do meio de vós. Falei, Senhor, será que não é minha mente? Não, será que não é eu que estou pensando? O Senhor falou, 30 dias. No 30º dia, Deus tirou uma pessoa desta casa, que estava fazendo coisas erradas aí fora. Escute bem uma coisa, irmão, nada fica oculto aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. A obra de Deus, nós não somos obrigados a ser crentes, mas uma vez sendo crentes verdadeiros ao Senhor, devemos honrar a Deus. Satanás já pediu autorização para o diabo encostar em nós, e Deus muitas vezes não deixa, porque Ele conhece a nossa fidelidade a Ele. Deus conhece a nossa sinceridade com Ele.
E quando Deus revela alguma coisa, em Amós 3,7 fala: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ele está dizendo que Deus não quer que nós venhamos a sofrer. Então Ele nos dá a revelação antes, para nos dar o escape e o livramento. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Senhor, aqui está a sua palavra, eu peço a Ti a revelação dela, para ajudar a vida dos meus irmãos que aqui estão, do Teu povo que tem sede e fome de Ti. E assim repreendo toda a obra das trevas agora. Peço ao Senhor que venha repreender por nós todas as obras das trevas. Libera os Teus anjos nos 4 cantos deste templo, jogando luz e fogo nas trevas, em nome de Jesus. Digam amém. Vigiai. Abra comigo 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, fala o seguinte: seja sóbrio, esteja atentos, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. A palavra sóbrios é estar atentos, percebido das coisas, está atento às coisas, está realmente na sua natureza sóbria, não está embriagado, não está dormindo, está acordado, vivo. E a Bíblia fala em 1 Pedro 5, seja sóbrio, aí ele fala vigiai. A Bíblia fala vigiar e depois orar. A Bíblia não fala para orar, para depois vigiar, mas a Bíblia fala vigiai primeiramente, depois vocês oram. E a Bíblia está dizendo que o diabo, o nosso adversário, ele está andando ao nosso derredor. Ainda bem que nós temos anjos do Senhor que estão ao nosso redor, mas ao derredor estão os demônios, buscando a quem ele puder tragar. Até aí, vamos juntos. Voltando para o texto, 1 Coríntios 16, 13, vigiai, a primeira palavra para o meu coração e para o teu coração nesta noite. Diga para o irmão assim, vigiai. Agora fala a segunda condição para nós, estar firmes na fé. Fala, firmes na fé. Olha que diz 1 Pedro 5, 9, ao qual resisti firmes na fé. O que está escrito em 1 Pedro 5, 9, é a mesma coisa que está escrito em 1 Coríntios 16, 13, estáis firmes na fé. Como que eu posso estar firme na fé, se eu não estiver ligado nas coisas espirituais de Deus? Como posso permanecer firmes na fé, se eu não vigio, se eu não estou atento, se eu não estou sóbrio, se eu não estou ligado no trono? A Bíblia fala, vigiai e estáis firmes na fé, em 1 Pedro 5, 9, ao qual resisti firmes na fé, a mesma palavra, o que Pedro está falando, e a mesma palavra do que Paulo está falando aos Coríntios. Está falando para nós ficarmos atentos, vigilantes, vigiai primeiramente, e depois estar firmes na fé. Diga, firmes na fé, só tem uma condição, estar ligado no Senhor pela sua palavra. A palavra de Deus é que nos santifica, é a palavra de Deus que nos mantém puro na sua presença, é a palavra de Deus que faz com que eu venha resistir às coisas malignas. A Bíblia fala, ao qual resisti firmes na fé. Ele fala em primeiro lugar que tem que estar sóbrio, vigiai. Ele fala porque o diabo, o nosso adversário, está em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé. Voltando para o texto, em 1 Coríntios 15, a terceira palavra no nosso coração, portai-vos varonilmente. O que é varonilmente? Me ajuda aí, pastor Carlos. Portai-vos
varonilmente. Olha para o dicionário, o que é varonilmente? Eu entendia que é com honestidade. Vê se é isso mesmo. Portai-vos varonilmente. Terceira palavra para nós. A primeira, vigiai, estáis firmes na fé. Portai-vos varonilmente. O que significa? Me ajudem. Pastor Carlos. Portai-vos varonilmente. O que é? Me ajude. Hã? Portai-vos com vigor. Portai-vos com coragem. É o que, irmão? Sem temor, destemidamente, corajosamente, honestamente, vai tudo junto, aí diga glória. E último ponto, e fortalecei-vos. Primeira palavra, vigiai. Segundo, estar firmes na fé. Portai-vos corajosamente e fortalecei-vos. Diga 4 palavras: vigiai, firmes na fé, portai-vos corajosamente e fortalecei-vos. Preste bem atenção nos últimos dias, o que nós estamos vivendo na terra, de uma hipocrisia tamanha dos homens. São as pessoas que não engolem o mosquito, mas engolem um camelo. Nós estamos numa época de uma hipocrisia tão grande na terra, que tem uma coisinha desse tamanhinho, que a gente faz uma tempestade no copo d'água. E coisas grandes passamos como se nada tivesse acontecido. Nós temos que estar vigilante nos últimos dias. Vigiar. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós que estamos na frente da obra do Senhor, nós que estamos na casa do Senhor, somos mais tentados do que aqueles que não estão. Diga aleluia. Diga, por isso que nós temos que estar vigilantes, sermos simples igual uma pomba, mas prudente como a serpente. Fala em voz alta: simples igual uma pomba e prudente igual a serpente. Temos que estar atentos a tudo e a todos. Temos que estar ligados no que falamos, no que nós postamos, no que nós refletimos e falamos. Temos que tomar cuidado. Satanás nos últimos dias está ao nosso derredor, bramando como leão, tentando nos devorar, mas maior está conosco do que estão com eles. As palmas para o Senhor, diga glória. Vigiai. Fala para o irmão, vigiai. Se você não vigia, você cai. Aquele que está em pé, cuide-se que não caia. Geralmente quem aponta muito o dedo é o que corre mais risco de cair. Temos que tomar muito cuidado com a obra. Vigiai, temos que estar firmes na fé. Eu perguntei: Senhor, como que eu consigo ficar firme na fé? Diga para o irmão assim: oração. Fala em voz alta. Oração sincera e honesta a Deus. Uma oração a Deus simples e sincera move o coração do Pai ao nosso favor. Estar firme na fé significa estarmos atentos à sua palavra em todos os detalhes. Segundo, estarmos em oração, em leitura, em consagração de jejuns e obediência a Deus. Quando eu estou vigilante, eu estou vigiando nas coisas da minha vida, e eu passo a estar firme na fé, com essas condições, eu tenho que me portar corajosamente, varonilmente. Olhe para o irmão e diga assim: não retroceder. Não importa o mal que o homem lança contra mim, o Senhor é meu escudo. Fala assim: o meu escudo, a minha fortaleza, e nele confiarei. As palmas para ele. O que o homem pode fazer contra nós?
O maior mal que ele pode fazer é nos matar. Mas tenha medo e tenha temor antes aquele que tem o poder para matar e levar a alma para o inferno. A esse devemos temer, mas ao homem não. A Bíblia nos fala que temos que estar firme na fé, temos que nos comportar com coragem e temos que nos fortalecer. Irmãos, preste atenção nisso. Para eu começar essa obra aqui, Deus me fortaleceu lá atrás. É como se uma cachoeira fosse represando a água de uma grande cachoeira, fosse represando o volume de água, e quando o Senhor liberou, desceu o poder dele. Eu estava escondido debaixo da mão do Senhor por 6 anos e meio, quase 7 anos. Ficava só no meu quarto em oração, em consagração e leitura da palavra, estava me fortalecendo. E quando o Senhor me liberou para a casa dele, para a obra dele, foi como uma cachoeira de poder. Escute bem o que eu vou dizer a você nesta noite. Tem muita gente querendo exercer poder e autoridade sem tê-lo ainda. Tem muitas pessoas que querem fazer a obra do Senhor e correr e fazer sem um preparo. Sem preparo é morte espiritual. Para Deus me colocar nesta casa que eu não pedi para estar nela, não pedi para ser crente, não pedi para ser pastor, só aceitei Ele como meu Senhor e Salvador, e muitas promessas, muitas revelações que eu ia pregar, eu falei, eu não quero saber disso, eu quero ser crente só, mas não quero pregar. Aí eu comecei a me preparar no meu quarto, sem preocupar em pregar, sem preocupar em ir numa igreja e outra, eu estava preocupado só em buscar o Senhor, e comecei a buscar o Senhor dentro do meu quarto. E as pessoas que vinham para orar por elas no meu quarto, começavam a manifestar e ser curadas. Ali nasceu a igreja do Senhor. E eu não fui atrás disso, foi as coisas de Deus que vieram a mim. E eu disse sim, e Ele começou a usar. Preste atenção nisso. Quando o Senhor começou a me usar, é porque eu estava no preparo do Senhor. E eu comia a noite toda a palavra de Deus, com oração e com consagrações de jejum. E ali eu estava me preparando para uma missão que Ele ia botar nas minhas mãos, que é esta missão aqui. Deus não faz nada se não preparar antes, queridos. E muita gente se sai sem preparo, achando que está preparado para sofrer. Escute bem uma coisa, tudo tem o seu tempo e a sua hora. Deus quer primeiramente nos preparar para depois nos enviar, não nos enviar para passarmos vergonha. É por isso que nós temos que nos fortalecer. E fortalecer em quê? Em quê? No Senhor. E outra coisa, fortalecer na sua palavra, fortalecer nos jejuns e consagrações, fortalecer na leitura da palavra, na comunhão com o Espírito Santo e na obediência a Deus. E ali você observa que quando eu estou vigilante, que eu estou firme na fé, que eu estou me portando corajosamente, estou fortalecido em Deus, as coisas acontecem. Diga glória a Deus. Dê as palmas para o Senhor bem alto. A nossa fome por Deus só acontece quando nós buscamos. Quando nós reverenciamos a Deus de todo o coração, e nós o buscamos de toda a nossa alma, quando nós buscamos e queremos conhecer quem é Deus, a Bíblia nos fala que Ele nos fortalece poderosamente. Olhe para o irmão e diga assim, Deus vai nos dar livramentos. Olha quantos livramentos o Senhor tem dado a mim aqui. Olha quantos livramentos o Senhor deu para este ministério. Olha quantas situações vieram para tentar nos envergonhar, o Senhor nos ajudou. O Senhor moveu. Porque quando o Senhor vê a nossa fidelidade a Ele, Ele nos dá o escape. Olha dentro dos olhos dessa irmã, desse irmão, diga assim, Deus vai te dar escapes. Com a fidelidade a Deus, Deus honra os seus servos. E aquele que serve meu Pai irá honrá-lo. As palmas para o Senhor. Diga, creia nisso.
Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, com coragem, fortalecei-vos, todas as vossas coisas sejam feitas com amor ou caridade. Não temas. Olha para quem tem ao lado e diga assim: não temas. Voltando para o texto, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, vamos lá. Estou em Hebreus, não. Vamos lá. No versículo 5, capítulo 5, versículo 5: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de toda humildade. Para eu me revestir no Senhor, eu tenho que ter humildade de espírito. Tem gente que acha que humildade é andar com roupa rasgada, chinelo no dedo na rua. A humildade está aqui dentro. Tem pessoas que podem andar mais mal vestidas do mundo, que tem um coração soberbo, não é humilde. E tem pessoas que podem ser milionárias no trono, mas tem um coração humilde por Senhor. Nós temos que entender que a humildade não é a pobreza, não é a miséria. Humildade é o que brota do coração para com Deus. Revesti-vos de toda humildade. O segredo na área de libertação, irmão, eu tenho que ensinar para você hoje aqui, é ser humilde de espírito. Deus não vai usar exaltados, mas Deus vai exaltar os humildes de coração. As palmas para Ele. Diga, creia. Aí fala assim: revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes de coração. Aos humildes. Eu entendo que é humilde de coração. A Bíblia nos mostra, no versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Vamos lá. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha para o céu e diga: ele tem cuidado de mim. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. No mundo tereis aflições, tem bom ânimo. Diga glória a Deus. Dê as palmas para o Senhor. Vamos orar? Fala para o irmão assim: vigiar, irmão. Não adianta a pessoa não vigiar. Pode ser o maior orador do mundo, pode ser o homem que mais busca a Deus. Se ele não vigiar, ele cai. Se a gente não vigiar, a gente fala besteira. Se a gente não vigiar, a gente faz conversa paralela. Escute. Não tem uma coisa que mais entristece o Espírito Santo do que uma pessoa que fala demais. Língua solta. Fala para o irmão assim: Deus te deu uma língua e 2 ouvidos. Aí eu perguntei: por que 2, Senhor? Para me ouvir mais. Por que uma língua para falar menos? Você imagina se tivesse crente com 2 línguas e 1 ouvido só. Senta aí, irmão, fica à vontade. Você imagina irmãos com 2 línguas e 1 ouvido só, e ouvir pouco e falar demais.
O Senhor fala assim: é melhor ter 2 ouvidos e uma língua. Quer dizer, fale menos, e a Bíblia condena a língua que fala demais. Está escrito que a língua é como um pequeno membro, mas que pode fazer grandes estragos. A língua é um pequeno órgão, um pequeno membro, que pode, é a mesma coisa que incendiasse uma floresta. Com ela amaldiçoamos os homens e abençoamos os homens. Olha para o irmão e diz: cuidado com a língua. Deus te deu uma só. E 2 ouvidos, para ouvir mais e falar menos. Amém? Eu quero que você entenda uma coisa nesta noite, para o seu coração, que Deus te ama. Jesus, muitas coisas ele falava por parábolas. Jesus, por que o Senhor falava por parábolas? Para que os meus somente entendessem. Porque se Jesus falasse o português claro com eles, é lógico, para se cumprir 3 anos sobre a face da terra, ele não poderia morrer antes daquele prazo que Deus assim estipulou, mas ele falava por parábolas, porque ele poderia morrer antes do tempo, se falasse claramente. Então, a Bíblia nos mostra que Jesus falava por contos históricos, trazendo revelações divinas verdadeiras para nós. Deus tem nos dado sabedoria. Diga assim: sem sabedoria não tem condições de estarmos vigilantes, irmão. A sabedoria que Deus nos dá é tremenda e poderosa. Diga, meu irmão, assim: então vigie. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você e bata as palmas para o Senhor. Vamos orar. Eu quero orar com você nesta noite. Vamos orar, fecha os teus olhos. Toda obra do diabo, Senhor, que foi consagrado contra o teu povo nesta noite, seja neutralizado pelo poder do nome de Jesus. Toda influência de Satanás na mente específica de uma irmã, eu ordeno que bata por terra agora. Já! Toda opressão diabólica e maligna, toda seta mandada e paga, nós expulsamos em nome de Jesus. Toda retaliação no campo espiritual, toda seta mandada e paga contra a tua mente, cai por terra agora. Já! Aumenta a unção, Jesus.